Bem, nós estamos aqui em plena conferência Docmus, aprovados pelo Senhor. Esse é o tema que os jovens criaram nessa nossa primeira iniciativa de Conferência Jovem. E o nosso convidado especial é o pastor Mário Levi, que está aqui conosco, o homem do grão. Se você não assistiu, você vai assistir. O homem do café, inclusive hoje é dia do café. Dia do café, isso mesmo. Exatamente. Pastor da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, em Fortaleza, um querido amigo, um abençoado pastor naquela cidade. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Robson. Uma alegria estar aqui com vocês. Privilégio, viu? A honra é nossa, a honra é nossa. O tema hoje é aprovação. Aprovação de todo tipo. Aprovação dos homens, aprovação de Deus, aprovação de si mesmo. Eu gostaria de começar aqui, levantar a bola para o Mário, perguntando, Mário, como é que você vê hoje a necessidade cada vez maior das pessoas se sentirem aprovadas, seja por meio das redes sociais? De onde é que vem essa necessidade de sempre estar buscando a aprovação dos homens? Eu acho, Robson, assim, você falou num ponto-chave, as redes sociais, ela mostra um sintoma bem evidente mesmo, né? Verdade. Essa busca desenfreada pelos tais dos likes e dos comentários. Eu sou pai de filhos adolescentes, então eu sei o quanto um jovem hoje em dia se torna dependente desse tipo de retorno, de aprovação a partir das opiniões que emitem, né? Agora, eu desconfio que isso não seja de hoje, claro, o ser humano tem essa necessidade de reconhecimento, especialmente numa cultura como a nossa, que cada vez mais valoriza o triunfo, o sucesso, né? As palavras de afirmação como evidência desse sucesso, elas são cada vez mais desejadas. E eu acredito e tenho visto na prática pastoral, de gabinete mesmo, tenho visto o quanto isso adoece as pessoas. E vou mais longe. Adoece pastores também, não é verdade? É verdade. Porque isso está, eu acho que lá no coração do homem, essa tentativa de buscar significado, agregar propósito a partir do reconhecimento alheio de algo do que você fez. É interessante que você falando isso e falando sobre as redes sociais, a gente sabe que palavras têm pedigree, elas têm uma história. E é interessante que quando essa interação em rede social acontece, então normalmente os termos são, rapaz, o vídeo de alguém ou a opinião de alguém viralizou. Sim. Que vem de vírus. Isso. Né? Aí eu estou dizendo assim, não, fulano de tal lacrou, que vem de lacraia, aquele bichinho que aperta e mata o outro. Ou então fulano de tal mitou, que vem de mito. Quer dizer, talvez o pessoal não está percebendo que é tudo muito negativo. Isso. Essa história de ficar mostrando tudo que faz, aquele mundo belíssimo, e querendo os likes e fazendo contagem sobre ver se a minha postagem está mais concorrida do que a outra. Você acha que isso tem a ver com uma estimulação externa que as redes sociais favorecem mais ou muito mais com a necessidade interna de aprovação porque se sente reprovado e precisa da aprovação para diminuir essa sensação ruim? Eu acho que, pelo que você colocou, é um ciclo que se retroalimenta, né? É aquela coisa, porque as redes oferecem um ambiente de muita afirmação externa, isso sacia uma sede de ser afirmado. E quanto mais eu sacio essa sede, mais eu vou querer me projetar para receber mais aprovação. Então, acho que isso é muito cíclico. E aí é onde eu acho que resgatar a identidade que temos em Cristo faz toda a diferença. Porque assim, vamos ser sinceros, quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta do massageio no ego, não né? é? Assim, e eu não acho que isso seja de todo mal se o elogio, o reconhecimento for recebido, é o que eu quero dizer, for recebido de maneira sadia, entendendo que a glória daquilo é de Deus. E eu aceito o reconhecimento de ter sido um instrumento dele para isso. Mas a glória última é de Deus. E aí ele vai se tornar um reconhecimento patológico, por outro lado, quando eu receber o elogio, o reconhecimento e acreditar que eu fui o responsável por aquilo. Uma espécie de auto-engano, né? Total. E que eu acho interessante porque me parece que aí sim, dentro do ambiente religioso, isso tem uma região ou uma ambiência ainda maior de fomento. Por quê? Porque a gente está falando de coisas do tipo glória, reconhecimento, satisfação, afirmação.
coisas todas que dizem respeito à natureza humana, que a gente sabe que é uma natureza caída. Sim. Então, me parece que no início talvez não precisasse tanta afirmação, tanta glória, a não ser aquela que nós tínhamos inicialmente por sermos simplesmente imagem do glorioso, né? Perfeito, perfeito, isso mesmo. E aí a gente não tem mais isso, né? Simbolicamente estamos expulsos do paraíso e buscamos essa afirmação. Eu gosto de lembrar, Robson, a respeito disso, de um texto que eu li uma vez, não me lembro onde foi, mas assim, me ajudou muito a lembrar sempre que eu me percebo carente desse tipo de afirmação, eu me lembro dessa passagem que está lá nos evangelhos, quando Jesus é então trazido às águas do Rio Jordão para ser batizado. E a voz que vem do céu diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer." E o trecho que eu li, que foi especial, não é tanto a respeito do conteúdo do que a frase diz, mas do momento em que ela é dita. Que momento é esse? É um momento anterior a quaisquer feitos de Jesus. Ele não tinha curado ninguém, ressuscitado Lázaro, ele não tinha proferido nenhum sermão até então, pelo menos que tenha registro no Novo Testamento. Foi o momento inicial onde o pai diz: "A minha alegria por este meu filho, ele é um filho em quem eu me comprazo, mas não porque ele fez por onde conquistar meu prazer, simplesmente porque eu o amo, simplesmente por ele ser o filho. O que ele vai fazer agora é advindo desse amor e aceitação que ele já tem." Então, eu até me arrepio. Eita, isso mesmo. E é interessante porque lá na frente ele vai, em algum outro momento, falar que ele também tem prazer no filho pelo que o filho fala e pelo que o filho faz. Mas essa antecedência de pelo que o filho me parece que é a raiz da identidade. Jesus não precisava, vamos combinar, porque como Deus, ele obviamente se sentia amado na Trindade, né? Mas que era importante naquele momento do ministério. E aí me chama a atenção uma coisa dentro disso aí que você falou, que é a questão de você ser reconhecido. Você falou que o reconhecimento saudável é aquele que você recebe, mas que aponta para Deus. E aí a questão é mais importante você ser reconhecido pelo que você é ou está se tornando na presença de Deus, do que pelo que você pode fazer para Deus ou em nome dele. Isso. É mais ou menos isso aí que você está querendo falar? Sem dúvida. Que é mais importante ser reconhecido pelo que somos antes de sermos reconhecidos pelo que fazemos, isso é fato. Mas, infelizmente, como a gente vive numa sociedade de mercado, de consumo, de realizações... De competição. De competição, claro. Então, é muito mais fácil as pessoas darem o reconhecimento a partir de realizações. E aí é onde eu vejo o valor imenso da comunidade cristã, que é esse ambiente onde nós aprendemos, pelo ensino do Evangelho, a importância de se valorizar a essência, a pessoa, não apenas quem ela é agora, porque às vezes o que ela é agora não é digno de apreciação alguma, mas quem ela pode ser nas mãos de Deus. Então, a comunidade, eu avalio, Robson, eu vejo, pelo menos lá em Fortaleza, né, os grupos de comunhão, de discipulado, são espaços onde as pessoas vão do jeito que são. Claro, tem sempre aquela que vai dar mais moral para quem é mais rico ou para quem já fez mais coisas, mas é o ambiente pedagógico onde nós somos desafiados a encontrar e reconhecer o imenso valor da pessoa por quem ela é. Você disse aí, um filho, uma filha de Deus, alguém criado à imagem e semelhança do Pai. Agora, de maneira prática, certamente o pessoal que está me assistindo queria saber, na sua opinião, como é que é lidar com essa necessidade de aprovação no dia a dia. Como lidar com o elogio, como lidar com o senso de produzir e de querer fazer mais com uma motivação boa e não com a motivação ruim. Para os jovens, especialmente para os jovens que estão nos assistindo, o que é que você diria assim, como lidar com essas necessidades nos dias de hoje, de elogio, de recompensa, de reconhecimento? É um grande desafio prático mesmo. Quando eu comecei a pregar na minha caminhada ministerial, um pastor que era professor do seminário, ele disse assim, olha, muito cuidado com os elogios depois do sermão. Aí contou aquela história do sujeito que desceu, aí a irmãzinha veio elogiar, né? Pastor, que sermão história, lindo. Né? Aí ele disse, o diabo já me disse isso lá em cima. Eu achei isso de uma deselegância, uma descortesia. Eu digo, rapaz, pelo menos obrigado, irmã, né? Mas até o obrigado era perigoso da cabeça do colega, né? Exatamente. Eu diria assim para os jovens que estão assistindo a gente que
vocês também estão imersos numa cultura que não só requer muita aprovação, na verdade, as redes sociais são esse ambiente que favorecem isso e que retroalimenta, quanto mais você recebe, mais você quer. Estão imersos numa cultura, por exemplo, o ingresso no ensino superior, né, o tal do Enem, é algo que, puxa vida, uma pressão... Quase como um selo de aprovação, né? Claro. Se você é inteligente ou não. Exatamente, né? Exatamente. Então, não tem como fugir dessa tendência da sociedade de fato, querer imprimir sobre o jovem o reconhecimento a partir das atitudes e realizações que ele fizer. Isso é inevitável, inescapável. Então, já que é inescapável, o segredo é como lidar quando ele chegar. Foi a sua pergunta, isso, né? E aí eu insisto, ainda que pareça uma coisa puramente do livro ali da Bíblia, mas eu insisto, a leitura da palavra de Deus nos faz lembrar de princípios, como por exemplo do Sermão do Monte, em que Jesus diz, olha, que o mundo veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Então, começa agora, nessa idade em que vocês estão aí em busca de aprovação, começa agora a lembrar deste princípio de que tudo que eu faço para a glória de Deus. Portanto, quaisquer realizações que tragam elogios e reconhecimentos precisam ser colocadas dentro do ambiente onde eu agradeço, muito obrigado, que bom que eu fiz algo que você gostou, mas a glória é do Deus que me capacitou para estar aqui. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque me vem logo a imagem, por exemplo, daquela situação, você tem filhos adolescentes, eu tenho filhos já crescidos, em que, por exemplo, o menino vai lá e faz o gol, ou a menina lá e faz uma determinada ação, que foi um grande desafio para ela, e de repente ela volta e pergunta para o papai ou para a mamãe, pai, o senhor viu? A senhora viu o que eu fiz, o que eu consegui? Essa é uma história, né, em que eu quero ser reconhecida pelo pai, mas eu preciso de uma aprovação em relação ao desafio. Outra coisa é quando a criança chega e diz assim, ó pai, como isso aqui é bom, porque de alguma forma diz às pessoas de quem eu sou filha. As pessoas me disseram que eu pareço com a senhora. E achei interessante essa coisa de você parecer com Deus. Eu tenho a impressão que a melhor forma de você ser elogiado ou o melhor elogio que você pode receber é assim, puxa, você está se parecendo tanto com Deus, você está se parecendo tanto com o que Jesus quer que você seja, mais do que com aquilo que você quer que Ele quer que você faça. Para a juventude hoje isso é um grande desafio. Você vê os padrões estéticos, que é uma outra forma de reconhecimento bastante cruel. O sujeito nasce bonito ou se torna bonito com o passar do tempo sem nenhuma virtude própria, né? Mas essa é a maior qualidade que a sociedade hoje diz. Se o sujeito é bonito ou é feio, quando na verdade ele não fez nada para ser bonito nem ser feio, né? Ele simplesmente não compôs um padrão que foi estabelecido. Isso. Coitado. Mas olha, eu estava pensando aqui, Robson, tem uma outra coisa que eu acho que é uma implicação seríssima também sobre essa necessidade dentre os jovens de uma busca desenfreada por aceitação. O que é normal, nós já concordamos, é normal, mas às vezes, em nome de ser aceito, em nome de receber o elogio e o reconhecimento esperado, a pessoa acaba fazendo concessões, a pessoa acaba tomando decisões ou com medo de desagradar e, consequentemente, não ser reconhecida, né? Mas, eventualmente, tomando decisões para ser aceito, ainda que essas decisões firam a moral e o caminho que ela pode até estar sendo ensinado na igreja e tal. Então, eu acho que isso é muito perigoso. E uma história que eu ouvi uma vez, e que eu pretendo até contar na conferência, e aí é o spoiler da pregação, é um caso muito bacana que na verdade, eu nem sei se é verdade, viu? Mas eu conto como se fosse, e se não for, vale pelo princípio. Isso. Diz que o percussionista do Sting é um brasileiro, cara renomado, então tem todos os componentes para ser uma história verdadeira, viu? Mas é um cara renomado e que fechou contrato em fazer uma turnê com o Sting, mas é um cara crente. E ele já tinha, meses antes de ser contactado pelo produtor da turnê, ele já tinha fechado o contrato com uma igreja, para tocar na igreja em Los Angeles. Todo domingo ele tinha um compromisso de estar lá de manhã tocando. E o cara chamou ele para tocar com o Sting, ele já havia sido percussionista, vou fazer a turnê e tal. E o cara disse, olha, o nosso show agora é em Tóquio, um negócio assim meio exagerado de longe, e você não vai poder estar aqui no domingo. Aí ele disse, não, então não vou. Não, mas tem que ir, é contrato, não sei o quê. Não, então tô fora, não vou assinar. E aí o mote final da história é que o cara chega para ele e diz assim, meu amigo,
uma turnê internacional com Sting. Você tem ideia de para quem você está dizendo não? Aí ele disse, tenho ideia. O problema é que eu também tenho ideia de para quem eu já disse sim. Isso. Então, aí o pessoal vibra, né, e tal. Mas isso é um princípio importante. Com certeza. O princípio de que, ok, essa juventude quer aceitação, as meninas querem ser bonitas, os meninos querem ser, né, do momento ali. Muito cuidado, como eu ia dizendo, para não permitir que essa busca de aceitação acabe levando eles a dizer alguns sims quando não era para ser sim, ou dizer alguns nãos quando era, na verdade, para ir adiante. Então, acho que aí também é um problema seríssimo, concorda? Concordo. E como você pode ver, aqui tem muito assunto para muitas conversas. É verdade. Eu espero que a gente continue conversando sobre esse assunto, mas a ideia básica é toda a conferência Docmus, a chegada do Mário conosco, do pessoal das bandas, do louvor, do André Philip também, é para tentar refletir sobre essa realidade, que nós podemos sim receber a aprovação de homens naquilo que nós formos dignos de receber, honrados por receber, por algum feito, por alguma realização que seja justa e íntegra mesmo, mas acima de tudo, e acima de tudo mesmo, o que vai acontecer no final é a gente ouvir ou não, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entre no reino que está preparado para você. Essa aprovação que todos nós devemos buscar e que eu espero que você também, a partir desse bate-papo, se sinta estimulado e inspirado a buscar a aprovação de Deus e a aprovação por Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima conversa aqui na Conferência Docmus. Valeu demais. Tchau. Bom demais. Obrigado, Benção. querido. Bom demais.